ZYJ 460. 1130 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Vamos seguir falando agora aqui no SBT Brasil sobre um acidente aéreo que mobilizou o país. Há exatamente um ano, 62 pessoas perderam a vida no que é considerado até hoje o pior desastre da aviação brasileira em quase 2 décadas. O voo 2283 da Voepaz deixou Cascavel, no Paraná, mas nunca chegou ao destino, que era o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A aeronave praticamente despencou do céu e atingiu um condomínio de casas em Vinhedo, no interior paulista. Enquanto aguardam por respostas, familiares prestaram homenagens para marcar a data. Era o retrato da dor. Os familiares das vítimas do voo 2283 relembraram neste sábado o dia em que tudo mudou na vida deles. Alguns cantaram. Como é grande meu amor por você. Outros leram cartas escritas para quem já não podia ouvir. Você vive em cada um de nós, da nossa família. Com todo o amor do meu coração, mamãe. Eu era uma mãe de uma menininha linda, em pleno desenvolvimento, de 3 anos e 10 meses, que usava fraldas, que mamava na madrugada, um mamar da madrugada. E, de repente, eu levanto e eu não tenho mais. Muitas imagens e relatos emocionantes que tentavam traduzir a falta que as vítimas fazem um ano depois do acidente. Você conviver com a ausência é muito difícil. Então a gente fica fazendo de conta que ela vai chegar, que ela está viajando. E para mim passou tão rápido esse um ano e ao mesmo tempo uma espera tão longa que ela volte, que ela chegue. A cerimônia em Vinhedo, no interior paulista, terminou com o plantio de um ipê branco perto do local onde o avião caiu. O acidente, que completa um ano, ainda é alvo de muita especulação. Novos elementos apontam principalmente para a falta de manutenção da aeronave e para a responsabilidade de todos aqueles que permitiram que aquele avião estivesse no ar. O avião decolou pouco antes do meio-dia, de 9 de agosto de 2024, em Cascavel, no Paraná, com destino ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A bordo, 58 passageiros e 4 tripulantes. Segundo o relatório preliminar do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, durante o voo, a aeronave atravessou áreas de instabilidade com formação de gelo. Ao longo de todo o percurso, houve vários alertas e o sistema de degelo foi ligado e desligado várias vezes. O documento do CENIPA não especifica se por decisão humana ou falha mecânica. Por volta das 13h20, o avião fez uma curva para iniciar a descida. Nesse momento, perdeu a sustentação e despencou do céu, como mostram as imagens que rodaram o mundo. A queda aconteceu em um condomínio de casas em Vinhedo, no interior paulista. Ninguém foi atingido em solo, mas dentro do avião, nenhum sobrevivente. Este comandante voou muito tempo com a comissária Débora Sopper e com o copiloto Humberto de Campos Alencar e Silva, que estava na aeronave que caiu. Ele conta que deveria estar no avião naquele dia. Foi retirado da escala depois de fazer mais de 40 reclamações sem resposta. As portas traseiras não abriam, não fechavam direito. E temos também problema de abastecimento desse avião, que o sistema automático estava com problema. Temos também o problema do de-ice e o anti-ice, que estava praticamente crítico nesse avião. Denúncias semelhantes foram feitas por esse piloto, que trabalhou na Voepaz até 2023 e prefere não se identificar. O caso chegou ao Ministério Público.
A empresa ela sempre teve essa cultura, né? essa filosofia a gente usa na nossa linguagem da aviação de empurrar com a barriga, né? De tirar pane no papel, né? na caneta, né? Você podia reportar, no dia seguinte o avião com a mesma pane estava liberado para o voo. O mesmo relato havia sido feito pelo copiloto Humberto, morto no acidente, à sua esposa. No celular dele estavam fotos com várias denúncias feitas por colegas da Voipés. Os problemas também foram relatados no último áudio que ele enviou, momentos antes de decolar de Cascavel. É impressionante, mas impressionante. Sempre tem uma confusão, sempre tem alguma coisa de errado, né? Raramente tem um voo assim redondinho, sabe? Mas tudo bem, se Deus quiser, daqui a pouco a gente decola e vamos chegar bem em São Paulo. Ele falava das panes, mas ele falava assim, que o pior era a pressão da empresa, porque eles não tinham o interesse em fazer manutenção nos aviões, a falta de comunicação dentre eles, e acabava sobrando para os pilotos, entendeu? Após o acidente, a ANAC iniciou a chamada Operação Assistida na Voipés e constatou uma série de falhas. Mas apenas em março deste ano, 7 meses após a queda, as operações da empresa aérea foram suspensas. Em junho, quase um ano depois da tragédia, a ANAC cassou o certificado, alegando falta de segurança, e a companhia foi proibida de vez de voar. 7 aeronaves da empresa estão paradas sob vigilância no aeroporto de Ribeirão Preto à espera de um destino. Um ano após a tragédia, o relatório final do CENIPA ainda não tem data para conclusão. Enquanto isso, familiares ainda aguardam respostas. A gente sabe que não foi um acidente, foi um crime. Aconteceu um crime. Saindo o relatório que foi isso, foi aquilo, para mim, não faz mais diferença. E se essa aeronave tivesse as suas manutenções em dia, fosse bem cuidada, tivesse a responsabilidade dos donos proprietários dessa companhia, ela não estaria voando. Em nota, a Voipés afirmou que mantém o apoio e a solidariedade às famílias das vítimas. Ressaltou que em 30 anos de operações nunca havia sofrido um acidente aéreo e diz que confia no trabalho do CENIPA. O órgão responsável pela investigação disse que o relatório final sobre o acidente será publicado o mais rápido possível. Ao SBT, a Agência Nacional de Aviação Civil disse que as vistorias em empresas aéreas são feitas com frequência e que a proibição das operações da Voipés não tem relação com a tragédia, mas sim com a incapacidade da empresa de provar correções nas falhas apontadas. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube. Comunicado importante. A Unip de Batatais comunica que as inscrições para o processo seletivo do segundo semestre de 2011 estão abertas. Com mais de 35 cursos à distância em graduação e pós-graduação. O melhor custo-benefício com mensalidades a partir de R$ 183. Essa você não pode perder. Transforme seu potencial em sucesso profissional. Ensino à distância é com a Unip de Batatais. Ligue já e faça sua inscrição. 3761-8101, junto ao Colégio Objetivo. Unip, a maior universidade do Brasil. Em 2018, o número de inadimplentes no Brasil cresceu e ultrapassou 60 milhões de pessoas. A evolução do endividamento do consumidor é justificada pela crise econômica do país, que chega ao 3º ano consecutivo. E para sair das dívidas com cartão de crédito, cheque especial, entre outras, a orientação é negociar com os credores ou buscar um refinanciamento com juros menores. Por se tratar de um crédito fácil, é difícil resistir. Usar o cheque especial e o cartão de crédito parece ser uma boa opção na hora do aperto, mas ao mesmo tempo pode virar uma armadilha. É uma ilusão, né? Acaba que depois, no final, na hora de pagar, aperta. Já precisou de algum deles? Já. Cartão de crédito já precisei várias vezes, sim. Cheque eu já utilizei, mas não utilizo mais. É bom ou ruim precisar desse crédito especial? É ruim. Por que é tão ruim? Porque você vê, o cartão de crédito você empolga, né? Aí na parcela, aí você empolga, aí você compra.
Aí vira que a bola de neve de bobeira, né? O professor de Ciências Contábeis reforça que é preciso um equilíbrio nas contas e prestar atenção nas despesas e nas receitas, já que uma pequena dívida que fica para o mês seguinte pode ficar bem maior no final do ano. Eu tenho que possuir uma ideia de quanto que eu gasto por mês. Quanto que é meu gasto de alimentação, quanto que é meu gasto de transporte, quanto é meu gasto de moradia, quanto é meu gasto de lazer. No final do mês eu tenho um gasto de X reais. E em contrapartida eu tenho uma entrada de valor, que é meu salário, que é um montante. Esse montante ele tem que ser superior, o ideal é ele ser superior à minha saída, à minha quantidade de despesas. E nesse momento que a gente gasta mais do que tem, a gente tem que recorrer ao dinheiro de terceiros. Aonde a gente vai pegar esse dinheiro? Nós vamos pedir para um amigo emprestado? Às vezes o amigo não tem. Então, muitas vezes nós vamos ao banco. Quais são os créditos mais fáceis que a gente possui? Um é o cheque especial, que já está lá na sua conta. Você emite o cheque até aquele limite, o banco vai pagar sem nenhum questionamento. O outro é o cartão de crédito. Os juros do cheque especial e do cartão são os maiores do mercado. Por isso, o recomendado é usar só em último caso. E se atrasar um pouquinho só? Nossa, é juro em cima de juro. Eu paguei, uma época eu paguei uma fatura de quase R$2.000. Parcelei e foi muito juro. Nunca mais? Nunca mais, piquei. No cartão de crédito e no cheque especial, todos os dois, quando você utiliza e você não faz o pagamento dele, vai existir juros. E aquilo no mês seguinte, você vai retornar as suas despesas, você vai ter a mesma quantidade de despesas que você teve no mês anterior, acrescido do quê? Desses juros que teve referente ao período anterior. Então, a sua despesa acabou ficando maior ainda. Então, se você tinha um saldo negativo no primeiro mês de R$100, no segundo mês, se você repetiu a mesma quantidade de despesas, você vai ter mais uma despesa a mais de R$100. Então, junto com aquele primeiro já são 200, mais os juros. E assim vai todo mês. E se a situação ficou fora de controle e a dívida virou uma bola de neve, é preciso negociar, mas dentro de uma margem que se possa pagar. Nessa hora, dependendo da dívida, da quantidade de dívida que o cidadão possui, ele deve analisar e buscar centralizar essas dívidas todas num pacote só e que numa taxa de juros menor. Ele deve procurar o banco, ver qual que é a linha de crédito que tem uma taxa de juros menor e sair. Suponhamos, se ele está pagando 10% no cheque especial, talvez seja preferível ele fazer um financiamento, um empréstimo, com uma taxa de juros de 5% ao mês. Cuidar da economia doméstica não é uma tarefa fácil, mas é importante para o bem-estar financeiro da família. Bom, um verdadeiro dinheiro, guardar e planejar. O Jornal Cidade desta segunda-feira fica por aqui. Obrigado pela audiência. Continue com a TV Princesa e a programação da Rede Minas. Para você, uma boa noite, uma ótima semana e até amanhã. Jornal de São Paulo. Oferecimento Jumbo Eletro, sempre uma loja perto de você. Interclínicas, padrão em planos de saúde, 288-5600. Você já teve celular roubado? É muito ruim, né? Por isso, o governo do Brasil lançou o aplicativo Celular Seguro. Você baixa, faz seu cadastro, indica uma pessoa da sua confiança e, se for roubado, bloqueia tudo na hora. E mais, a polícia pode recuperar o aparelho. Com mais gente usando, menos gente vai comprar celular roubado. Aplicativo Celular Seguro bloqueia o crime organizado e ajuda a proteger o que é seu. Baixe agora ou acesse a versão web. Governo Federal.